curva J e nos jogará lá para cima. Eu também espero essa solução. Mas vamos falar desse momento. O que já está acontecendo agora? Você me comentou que atende empresas no tema inteligência artificial. Você já vê hoje pessoas sendo dispensadas? Totalmente, totalmente. Porque em que percentual você está vendo? É muito difícil precisar porque isso é muito específico para cada área. Tá, por exemplo. Então, me perdoe te Claro, interromper, porque eu vou te dar, então, um dado meu, que aí você sustenta em cima do que você já vai falar. Eu tenho uma área, a gente tem um squad de IA na nossa empresa que, obviamente, trabalha para a eficiência e automatização de vários processos. Uma das áreas que nós temos, que é a área de pós-vendas, que nós começamos esse ano com 200 pessoas empregadas nessa área de pós-venda, que é uma área bastante simples, que é de atendimento. A gente tem 700 mil alunos nesse ecossistema específico da Wise, e tem 200 pessoas só no pós-venda para atender essas pessoas e tal. Começamos o ano com 200 pessoas. Nesse momento, nós estamos com 140 pessoas dessas 200, e a previsão é que até o início do ano que vem, logo no primeiro trimestre do ano que vem, a gente tenha 20 pessoas nessa área. Então, se você é dessa área da nossa empresa, não fique preocupado, não é? Muitas pessoas estão sendo, inclusive, alocadas em outras áreas, outras não. Então, ou seja, uma área que era tocada por 200 pessoas, essa mesma tarefa será tocada por 20 pessoas, sendo 180 pessoas que não estarão mais nesta área. Tá bom? Talvez aí, desses 180, umas 80% foram dispensadas. Algumas ainda serão. E umas 20% foram realocadas. Então, há efetivamente uma dispensa de pessoas. Nesse nosso caso, nessa única área, que é a área de pós-vendas. O que você tem visto aí nas empresas que você está atendendo? Perfeito. O que eu penso é, empresas grandes e pioneiras têm a opção de dispensar ou não. Porque hoje uma empresa muito grande, ela recebe um fluxo de clientes muito grande, que ela conseguir atender até certo ponto, e o que transborda é para concorrentes. Hoje ela vai conseguir atender todos, se ela quiser. Se ela conseguir fazer um processo muito eficiente de automação e treinamento das pessoas, você tem essa opção de dizer, cara, agora eu estou atendendo com 20 pessoas, sobrou um spread aqui que eu posso aplicar em algum lugar, eu posso recapacitar essa, abrir uma nova frente de negócios, enfim. Só que isso é um benefício dos pioneiros. Quando essa curva lá for chegando, né, até o final de Cantillon, praticamente, né, for chegando até o final ali da economia, esse pessoal não vai ter opção. Eles vão ter que demitir mesmo, entendeu? Então, e sobre a questão de quem está sendo demitido hoje, eu digo que é quem trabalha diretamente com o que a IA entrega hoje muito bem. Esse é o ponto. O que ela entrega muito bem ela já entrega hoje? Muito bem texto. Vamos falar sobre isso. Perfeito. Ela entrega muito bem texto. Tá. Ela entrega muito bem imagem. Ela entrega muito bem atendimento básico. Entendeu? E ela está só evoluindo. Então, por exemplo, hoje um redator publicitário, antigamente, né, eu sou designer de formação. Né, vamos pegar o designer, tá? Se eu ia fazer um logo, por exemplo, para alguém, era alguns dias só de inspiração, tentando pensar, aí ia lá, fazer um negócio, falava, não gostei, aí, sabe, às vezes dava até uma impressão que você nunca ia chegar no resultado. Agora, em 10 minutos, você, com o ChatGPT, pensa em 500 conceitos, escolhe um que você fala, nossa, esse conceito é perfeito, depois você vai lá e faz 50 opções, vê uma sensacional, aí você já pega no Photoshop, no software, ajeita rapidão e você coloca. Se o cliente não gostar, volta, em 10 minutos ele tem outra, entendeu? Então, assim, eu que podia atender, sei lá, um cliente a cada X dias, agora eu consigo atender 50 clientes a cada X dias. E se eu for muito bom, exatamente, consigo cobrar menos. E aí democratiza e mais gente vai querer logo. Perfeito. Só que aí tem um outro problema também, né? Que é o fato que o cliente final vai estar começando a usar também, né? Esse que é o ponto, tá ficando tão fácil, mas tão fácil, que até o cara que ia te chamar para fazer isso, daqui a pouco ele vai lá e fala assim, faça um logo para mim, e vai ficar um logo sensacional, entendeu? Aí talvez ele não precise nem te chamar para fazer isso. Então, são muitas variáveis difíceis de prever, mas o que eu acho que dá para ver hoje é o que a IA faz muito bem, é o que está sendo mais impactado hoje, e aí você tem que fazer um comentário para jogar na mesa que eu acho que é importante, é o seguinte, todas as tecnologias anteriores, acho que todo mundo concorda, ela foi adotada primeiro pelas grandes empresas, porque exigia capital, capex, e pelas pessoas mais jovens, que tinham mais liberdade de atuar no mundo da tecnologia. A IA é a primeira tecnologia que chegou, está sendo adotada primeiro pelos mais velhos e pelas empresas menores. Está sendo bottom-up ainda, E está sendo a operação para cima. Então é assim, uma agência de propaganda com 2 pessoas atende com a mesma competência, se a pessoa que for, ou essas 2 pessoas forem geniais, que uma empresa de 80 pessoas atendia há 2 anos atrás. Então nós temos que entender que isto é verdade, vai sobrar gente
do que nós fazemos hoje. Acontece que o que mudou, e é isso que é uma mudança que é difícil das pessoas entenderem, é que a gente continua vendo o mundo como hoje. O mundo não é e não será mais... Nós não estamos mais em tempos de mudança. Nós estamos numa mudança de tempo. Os paradigmas mudaram. Eu garanto para vocês que até hoje, vamos dizer assim, a nossa competência no passado era medida pelos nossos músculos. A competência no presente é reconhecida pelo nosso cérebro. No futuro vai ser pelo coração. Nós vamos sair do hard skills para o soft skills para o hard skills. O que vai valer é o interesse genuíno nas pessoas, o sorriso, a empatia, a simpatia. Isto é que vai ter valor daqui para frente. Isso vai ser exclusivo, isso que vai diferenciar uma empresa da outra. O diferencial competitivo das empresas serão as pessoas, porque a tecnologia agora ela está disseminada. Até porque é commodity, né? Então, Vai virar commodity. até complementando esse ponto que o Danilo colocou, né? Assim, o que as empresas têm feito, aí eu acompanho isso nos alunos, as empresas que a gente acompanha, os boards. Tem um aspecto que eu acho que é fundamental e algumas empresas se surpreendem com isso, que, curiosamente, é a aplicação número 1 de IA no mundo, que é a gestão de conhecimento. E aí, quando você chega numa empresa e fala assim, qual que é a sua propriedade intelectual? Normalmente, as empresas respondem, poxa, minha marca, minha patente, os meus domínios, de fato, que são as IPs, né, as propriedades intelectuais registráveis. Cara, não, a sua propriedade intelectual é como você vende, como é que é o seu script de vendas, como é que você precifica, como é que você tem estratégia de tomada de decisão. Isso é a inteligência do seu negócio e que faz você ser único, faz o seu diferencial acontecer. Só que isso está disperso. Isso está no documento que um cara, quando chega na empresa, recebe quando ele faz um onboarding. Isso o seu vendedor precisa saber porque é o script de vendas dele. Só que com o IA, você tem uma caixa de embreagem, ou seja, você conecta tudo isso onde ela precisa ser entregue. Então você tem um recurso que você consegue reduzir o tempo de atendimento. Então não faz sentido você colocar uma pessoa para atender o cliente que está 3 horas da manhã querendo resolver um problema. Instantaneidade é uma das principais habilidades da IA. Você ser capaz de buscar toda a sua base de informações e traduzir isso de forma conversacional. Então quando você começa a ter reduz pela metade a insatisfação do seu cliente, o seu churn. Melhora em 3 vezes o tempo em que um vendedor sai de 0, ele não sabe nada, e ele se torna um cara expert em vender o seu produto porque ele foi melhor treinado pela IA por isso. Quando você começa a ver esses ganhos na sua gestão de propriedade intelectual, fala, agora entendi como é que a IA, especialmente a generativa, vai me ajudar a alavancar o meu negócio. A questão da IA hoje é que ela, infelizmente, ela não é óbvia no seu uso. Você pode andar numa empresa, você não vai achar um post-it escrito assim, aqui você usa IA. Ele está na mesa do financeiro, está na tela do cara de compras. É o líder, é o gestor, é o empreendedor que fala, puxa, mas peraí, pessoal, vamos adotar aqui, né, o que tem sido chamado de mentalidade AI first. A gente está falando aqui de contratação de pessoas. Talvez o grande aspecto não seja quem eu vou desligar, mas é quem eu não vou contratar. Porque o AI first o AI first é assim, o que a automação não resolve antes de eu contratar? Porque cada headcount custa caro. Você fala, poxa, eu vou contratar um gestor de atendimento aqui para uma equipe. Pô, esse cara custa 300 mil ano. Puxa, mas AI first já fala, mas como eu faria isso de uma forma automática? Então, acho que o grande impacto que vai corroborar para essa curva J, eu vejo que ela é muito mais nas não novas contratações. A gente literalmente colocou no nosso formulário de abertura de vagas, tem uma pergunta lá que é, o que você tentou fazer com IA ou com automação? Tem que justificar que essa pessoa tentou fazer isso antes de poder abrir uma nova vaga. Então, se você vai abrir uma vaga, tem que me justificar que você não consegue fazer isso com IA ou com uma automação. Fez isso daí. Entendeu? Aliás, uma coisa importante para as empresas é que até hoje, e nós não fomos bem nisso, a missão da transformação digital estava dirigida ao TI. E agora, a missão de transformação digital tem que passar para o RH. Por quê? Porque não dá mais para separar o capital humano do capital tecnológico. Não dá mais para você pensar só na inteligência do sujeito, e sim na sua exteligência, que é a sua capacidade não só de trabalhar em equipe, mas de trabalhar em rede com tudo isso que aconteceu. Então, esta visão de exteligência, de trabalhar em rede, não apenas em equipe, e de transferir a missão de transformação digital do TI para o RH, é que vai fazer a grande revolução, porque o RH vai entender que aquela pessoa não é mais um humano, é um neo-humano. Ela vai entender que agora ela tem que trabalhar com uma matéria-prima chamada CHX, que é o capital humano expandido. Esse capital humano expandido, graças à inteligência
ampliada e não a inteligência artificial, vai trazer um ganho de produtividade que sempre que ocorreu no mundo o ganho de produtividade foi em ter um preço que é não precisar de tanta gente. Agora, por outro lado, nós vamos precisar de milhões de pessoas para cuidar de idosos. Nós precisamos cada vez mais de gente que esteja à frente dos negócios, num toque uma... Nós vamos ter uma... Olha, é muito importante dizer o seguinte, quando o mundo ficava inóspito há 30 mil anos atrás, aquela região, as pessoas migravam para outra região porque eram nômades. Nós estamos assistindo agora a uma migração cognitiva. Nós temos que entender que esse mercado, este jeito de fazer negócio, vai ficar inóspito. E nós vamos ter que migrar mentalmente para uma outra forma de fazer as Uma coisas. adição interessante. Era mais fácil quando migrava de lugar, hein? É mais Migrar fácil, daqui é mais O difícil. inimigo hoje numa empresa, por incrível que pareça, é a área de TI, cara. Quando eu vou fazer treinamento e consultoria, a área de TI ela é muito metódica. Então, eles estão muito preocupados, e devem, óbvio, né, com a parte de segurança da informação, a organização. Só que a questão é que essa é uma tecnologia muito ágil. Você tem que achar um sweet spot ali entre você aplicar ela rápido, mas também com segurança. Entendeu? Então, eles têm que estar com uma mentalidade mais de tentar solucionar do que de ficar tentando travar, Você não pode pedir para uma pessoa cuja obrigação é evitar riscos a qualquer custo, que ela assuma riscos inovando. Não, tanto que o maior erro de uma empresa Não hoje existe essa hipótese. é você entendeu? terceirizar a IA. intuitivo isso. Um executivo chegar e dizer assim, quem vai trazer IA para minha empresa é o fulano da TI, quem vai ser o Caio da minha empresa não é necessariamente o cara de TI. Eu entrevistei o head de IA dos maiores bancos aqui do Brasil lá no podcast, e o cara falou, eu não sou de TI. Quando a VP me indicou, eu falei para ela, eu não sou de TI. Ela falou, não, mas essa é uma tecnologia de negócio. Você Isso tem que tem a estar ver com olhando... pessoas, né? Um ponto que o perfeito. Walter colocou, que eu concordo, outro dia me